Hermenêutica bíblica. A teologia está ao alcance do ser humano? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu inicio a minha série sobre hermenêutica bíblica, tá? Tem muitos anos que eu tenho vontade de fazer uma série sobre hermenêutica aqui no canal. E chegou o momento da gente dar o pontapé inicial, ok? Posso até, inclusive, comentar uma curiosidade. Apesar de já fazer muitos anos que eu quero fazer uma série sobre hermenêutica, em especial essa necessidade, ela se tornou muito clara para mim quando eu estava fazendo agora, recentemente, a série sobre o Evangelho Adventista. Teve bastante coisa ali naqueles vídeos que eu senti falta de ter feito uma discussão prévia sobre hermenêutica para as pessoas entenderem um pouco como que se raciocina biblicamente, como que se constroem doutrinas, por que que alguns entendimentos são melhores do que outros. Nesse aspecto, inclusive, por que que o entendimento adventista de certas discussões é muito superior ao entendimento dos demais cristãos, especialmente em relação a discussões de imortalidade da alma e da guarda do sábado, etc. Então, eu senti muito a necessidade assim, de conversar com vocês um pouquinho sobre os fundamentos, né, das questões assim, realmente de hermenêutica, assim, da interpretação bíblica. Só que eu estava fazendo alguns videozinhos sobre inteligência artificial recentemente aqui, né, nessa última semana e etc. E ainda tem um ou dois vídeos que eu quero fazer sobre esse assunto. E eu estava pensando se eu ia terminar esses videozinhos sobre inteligência artificial antes de falar de hermenêutica. Mas aí duas coisas aconteceram que me fizeram já começar a gravar sobre hermenêutica. A primeira coisa é que a minha subscription fee lá do Midjourney, né, a taxa que eu pago por mês para eles lá, não me permite fazer muito conteúdo de vídeo, e eles lançaram agora, faz uns 2 ou 3 dias, a ferramenta de vídeo deles, e etc e tal, e eu já tô sem horas rápidas para poder fazer vídeo. Inclusive, nesse aspecto, apoie financeiramente o canal para eu ter condições de usar essas ferramentas aí. Fica sempre o Pix na descrição, às vezes na introdução dos vídeos eu coloco o Pix aí, que é o meu e-mail, ezecassalt@hotmail.com. Então eu tô sem acesso à ferramenta para fazer um videozinho ilustrando, né, essa questão de usar a inteligência artificial para realmente fazer vídeos, né, com som, imagem, roteiro e tal. Depois, quando eu tiver condições, eu vou fazer isso aí para ilustrar para vocês. E quando eu cheguei em casa hoje, tinha um comentário aqui no canal dizendo assim que eu precisava fazer aula de hermenêutica porque eu tinha feito alguma interpretação lá que a pessoa discordou de mim, né? E apesar do comentário da pessoa ter sido negativo, assim, eu entendi, não, verdade, né? Olha, há anos que eu estou precisando dar aula de hermenêutica, então chegou a hora. Eu vou juntar as duas coisas aí. A minha incapacidade nesse momento de fazer um videozinho usando o Midjourney vídeos e a necessidade de fazer um pouquinho de reflexão hermenêutica. E vamos começar a bater esse papo, né, que é o que nos resta. Beber e conversar. Vamos lá. Hermenêutica bíblica. Vamos fazer uma introdução a esta discussão. E vamos lá. Se você que acompanha aqui o canal Vem Senhor Jesus tivesse que fazer assim um quiz a respeito deste que vos fala, tivesse lá uma meia dúzia de perguntas a respeito do Ezequiel Gomes. Que time que ele torce? Eu espero que você não erre, hein? Ninguém me confunda com palmeirense por aí. Brincadeira. O que XYZ coisa o Ezequiel já fez na vida ou não fez, e por quê, e etc, etc, etc. E lá no meio do quiz tivesse uma pergunta. Qual matéria na área da teologia é a matéria predileta do senhor Ezequiel Gomes?
E se você não respondesse na lata hermenêutica, você estaria errado. Porque a hermenêutica é a minha matéria favorita na área da teologia. Claro, a hermenêutica é uma matéria que existe em vários outros campos do conhecimento, né? Aliás, qualquer área de humanas aí, ou coisa do tipo, tem a sua hermenêutica, a sua interpretação das coisas e etc e tal. Mas a hermenêutica bíblica tem as suas características peculiares, né? Tem que ver com todo o universo da interpretação. E até por isso, né, a hermenêutica é a minha matéria predileta, porque ela lida, vamos dizer assim, com os princípios que nos fazem lidar com o todo da revelação bíblica, né, e os seus diversos aspectos, as diversas áreas, as diversas formas literárias, trocentas discussões, assim, entendeu? E até por isso, então, tipo, qualquer coisa que a gente estude na Bíblia, no final das contas, está implicada ali no nosso estudo uma visão hermenêutica, seja uma visão bem simples, seja uma visão bem rebuscada e acadêmica e etc. Porque toda leitura bíblica, seja ela popular ou acadêmica, seja da tradição católica ou evangélica ou adventista ou qualquer coisa e etc e tal, implica um monte de pressupostos, um monte de princípios metodológicos, um monte de convicções a respeito desta área do conhecimento que vão contextualizar as conclusões às quais a gente chega estudando estas coisas. E a hermenêutica está envolvida em tudo, em absoluto, no estudo da Bíblia. Então fica claro por que essa é a minha matéria predileta. Mas hoje o meu interesse não é, tipo, fazer uma introdução à hermenêutica de forma mais ampla. Hoje eu tenho como tarefa introduzir um aspecto do estudo da hermenêutica que tem que ver com a antropologia, que tem que ver com a perguntinha do título do meu vídeo aí. A teologia está ao alcance do ser humano? Ou seja, é muito pretensioso nós, como seres humanos, pretendermos falar sobre Deus e dizer se Deus existe ou não, e como que existe ou não, como que é ou como que não é, qual a sua natureza, qual a sua vontade, qual a sua percepção das coisas, e fazer afirmações mesmo a respeito de Deus. É possível fazer isso? É muito pretensioso fazer isso? É falso quem faz isso e pretende fazer isso, e etc, etc, etc. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas das principais discussões na relação entre a humanidade e Deus nessas discussões que estão por detrás do estudo da Bíblia e dos conceitos bíblicos e das histórias bíblicas e etc e tal, em especial que tem que ver com Deus. Também a gente vai precisar depois falar um pouquinho sobre os personagens humanos dessa história, Adão e Eva, ou Abraão, ou Jesus, ou apóstolos, ou profetas, ou Davi, ou Moisés, ou Salomão, ou o que quer que seja aí, reis e profetas e líderes e bons e maus exemplos e coisa arada. Dentro desse lado humano das histórias bíblicas. Mas nesse vídeo a gente ainda não vai entrar muito nessas questões. A nossa preocupação aqui, ela é anterior, ela é de base, ela é de fundamento para a gente questionar algumas coisas. E assim, o vídeo de hoje, ele não é um vídeo para oferecer respostas, tá? Esse é um vídeo para levantar perguntas. Mas o objetivo de levantar perguntas, talvez até mesmo sem respostas, não é para lançar sobre ninguém, assim, dúvidas ou descrenças e coisa nada do tipo.
Mas existe uma coisa muito importante quando a gente vai se debruçar sobre o estudo da Bíblia ou de qualquer outra coisa. A qualidade das perguntas que a gente faz vai determinar em ampla medida a qualidade das respostas que a gente vai encontrar. Então, pessoa que tem dúvida muito simples e muito bobinha e muito superficial, vai encontrar respostas bobinhas e superficiais e etc. Entende? Porque dificilmente você vai encontrar aquilo que você não está buscando. Então, se você quer encontrar respostas mais profundas, mais complexas, mais significativas, mais possivelmente verdadeiras, você tem que cavar mais fundo, né? Entende? Se você quer encontrar água, se você quer encontrar petróleo, você tem que cavar fundo na terra. Se você cavar na superfície, você vai encontrar no máximo algumas poucas minhocas. Espero que a minha analogia esteja bem clara. E aqui a gente vai começar a construir as nossas perguntas para a gente abordar a Bíblia e tentar entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que questionar, e já é uma baita de uma questão muito complicada, tem que ver com o que é Deus, ou quem é Deus, e o que é o homem, o que é a humanidade, o que é o ser humano. E com essas duas perguntas, e inclusive nós não estamos nem incluindo aqui o Satanás e coisa do tipo, tá? Podemos incluir também, né? Vamos colocar dessa forma. Para já demonstrar que quando a gente está falando das coisas que a gente vai falar aqui na nossa tarefa de buscar entender a Bíblia, nós já estamos lidando com 3 esferas de possível realidade muito complicadas, que é Deus, que são anjos, né, demônio, diabo, etc., e que é a humanidade. Essas 3 coisas, vamos chamá-las assim, elas já são muito complexas, cada uma isoladamente, mesmo sem você inferir nenhuma relação de uma coisa com a outra. Tá? Vamos isolar, por exemplo, a humanidade, vamos pensar só na humanidade sem referência a Deus ou a diabo. Você já tem complexidades gigantescas. O que é a humanidade? Como que ela surgiu? Quais são as suas características? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Tudo que existe em relação à humanidade. É absolutamente incrível você pensar em tudo isso. Aí vamos pensar em anjos. O que são anjos? Quais a sua natureza? Qual a sua origem? Quais são os seus atributos? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Existem anjos que eram bons e se tornaram maus, o diabo e os demônios, isso tudo existe ou não, e como que existe ou não, como que eles existem ou não, como que eles veem a existência ou não, como que eles se relacionam entre si ou não. Eles são seres imateriais em absoluto, ou eles têm uma espécie diferente de matéria, eles conseguem se abraçar, eles conseguem cantar, eles conseguem fazer alguma coisa, eles conseguem se materializar no mundo como se fossem seres humanos? Não, isso aqui. Independentemente da relação dos anjos protegerem ou tentarem os seres humanos, independentemente disso, assim, mas como que eles são eles com eles lá na realidade deles? Se é que existem, e caso existam, como que existem? Super complicado, super sinistra a discussão. E como que Deus é? Se ele existe, não existe, como que não é, caso exista. Cara, isso aqui é infinitamente complicado. Depois, quando você começa a inferir as relações entre essas 3 coisas, fica mais complicado ainda. Tipo, Deus criou anjos que se tornaram demônios. Depois Deus criou homens, homem, mulher, Adão e Eva, e aí o demônio que antes era anjo criado por Deus fez o homem discordar de Deus e desobedecer Deus.
Pronto, você já tem uma triangulação aí de coisas que já geram trocentas discussões complicadas. Por que e como que anjos se tornam demônios? E qual é o interesse de Deus em criar anjos que podem se tornar demônios? Ou não é do interesse de Deus? Isso é a favor da vontade de Deus ou é contra? E aí Deus criou os seres humanos, mas daí o anjo que agora virou demônio veio tentar o ser humano. E Deus protegeu esses seres humanos ou não, ou entregou eles na mão aí dos demônios, algo do tipo. Isso tudo é uma história real, é uma história fantasiosa, existem conceitos de liberdade, de amor, de fé, de submissão, de humildade, de boa ou má relação, sim, não e porquê, amor, rebeldia, trocentas coisas. E os porquês, e os motivos, e como que acontece essa história, é tudo absolutamente complicado. Mas para os propósitos do nosso vídeo aqui, o importante é a gente entender algo sobre os limites humanos e as capacidades humanas no estudo destas coisas, que é a primeira das nossas dúvidas, né? O ser humano é capaz de entender essas coisas? O ser humano é capaz de fazer afirmações a respeito destas coisas? E quais são os limites da humanidade em relação a essas coisas? Porque, por exemplo, as pessoas falam muitas coisas a respeito de Deus, ou do diabo, ou de Adão e Eva, ou do que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e existe um mundo espiritual e uma batalha pelo nosso corpo, pelo nosso coração, pela nossa vida, e aí Deus e o diabo brigam para ganhar a nossa lealdade, a nossa admiração, o nosso amor, aquilo que a gente vai fazer, a gente vai servir a Deus ou vai servir ao diabo, etc, etc, etc. As pessoas fazem trocentas afirmações a esse respeito. Mas a grande questão é a seguinte: quais afirmações dessas representam a realidade, a verdade? Quais representam uma compreensão errada e ruim desses seres humanos que pensam que tá XYZ coisa acontecendo, quando na verdade talvez não, tá? Da mesma forma, por exemplo, para ilustrar isso aqui, é interessante a gente entender, tipo assim, os seres humanos fazem afirmações que não correspondem à verdade. Porque esse é o ponto, né? Por exemplo, existem seres humanos que fazem afirmações gerais que a gente pode comprovar que não são corretas. Por exemplo, imagine uma pessoa, um ateu, que saia dizendo assim: crente é tudo burro e eles só acreditam em Deus porque eles têm intenções de aliviar a sua consciência em relação à complexidade da vida. Então um ateu faz uma afirmação desse tipo. Eu, como um crente, posso comprovar que a afirmação do ateu é falsa. Por quê? Porque eu acredito em Deus com outros fundamentos e por outros motivos do que esse fundamento simplesmente de tentar escapar da complexidade da vida. Então, quando o ateu faz uma afirmação que tem a ver comigo e eu conheço quem eu sou, mas o ateu não conhece quem eu sou, então eu vejo, opa, esse cara está falando uma coisa que não corresponde à realidade. E se é assim nas coisas que a gente afirma sobre as pessoas, pode ser assim também a respeito das coisas que a gente fala sobre Deus. A gente fala Deus existe, pode ser que ele não existe. Ou alguns falam Deus não existe, pode ser que ele exista. Então alguém está errado nessas coisas. E aí que entra as nossas questões. Se os seres humanos podem estar errados naquilo que eles pensam, naquilo que eles falam, naquilo que eles afirmam, como entender as capacidades ou os limites da humanidade na hora de falar sobre essas coisas e a teologia? Então, a gente já tem que partir do pressuposto de uma profunda humildade diante dessa questão. Por mais que a gente acredite ou pense que a gente pode fazer afirmações sobre estas coisas,
e a gente pode, a gente sempre tem que levar em conta que talvez a gente não entenda o quadro completo, talvez nós tenhamos uma visão superficial, talvez nós tenhamos um viés ou uma leitura equivocada em função de pressupostos e interesses e dificuldades metodológicas na nossa compreensão das coisas. E a gente pode se equivocar dentro das nossas convicções a respeito destas coisas. Esse é um ponto de partida primordial no estudo da Bíblia ou no estudo da teologia. E sem essa compreensão, você pode falhar miseravelmente na sua espiritualidade, na sua forma de lidar com Deus ou com as outras pessoas que possam, de alguma maneira, pensar diferentemente de você. Se você não tem essa humildade ao abordar esse assunto, você fatalmente vai se tornar uma pessoa fanática, fundamentalista, que sai falando um monte de coisa em nome de Deus, em nome do diabo, em nome de XYZ coisas e tal, que no fim das contas só vão espelhar a sua própria ignorância, a sua própria dificuldade de lidar com certas coisas, o que inclusive vai dar munição aos ateus para dizer que religioso é tudo retardado mental, tá? E é necessário entender. Nós podemos fazer algumas afirmações a respeito dessas coisas de acordo com a nossa experiência, o nosso entendimento? Sim. Mas nós temos que ter consciência de que a nossa experiência, a nossa consciência e a nossa percepção não necessariamente são a expressão absoluta, completa, total daquilo que é a realidade de Deus, ou do pecado, ou do diabo, ou da vida eterna, ou disso ou daquilo, tá? Humildade diante disso aqui é essencial. E, a partir daqui, a gente começa a tentar entender algumas coisas. E a primeira dessas coisas, depois que a gente estabeleceu a humildade como o paradigma essencial da discussão, a gente precisa entender uma discussão que, para mim, é central, que é a discussão sobre monergismo e sinergismo. Em geral, essa discussão ela é feita mais nos moldes da doutrina da salvação, mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo. Porque geralmente essa discussão entre monergismo e sinergismo tem que ver com uma discussão entre calvinistas e não calvinistas sobre a soberania de Deus e não sei o quê, ou a liberdade humana, ou o papel humano na salvação, ou só Deus, ou coisa do tipo. Mas o que eu quero falar aqui não é tanto disso. O que eu quero falar daqui é um monergismo ou um sinergismo na construção da realidade. Porque a minha questão aqui é a seguinte: quem cria a realidade? Quem faz a realidade? Quem constrói a realidade? Quem estabelece a realidade? E você vai perceber que essa discussão ela parece simples, mas logo ela fica complicada. Porque a maioria das pessoas que são crentes, elas vão responder que quem faz tudo isso é quem? É Deus. E Deus somente. Por quê? Porque ninguém tem o poder de dizer haja luz e houve luz, que não o Todo-Poderoso, né? Ou vamos dizer assim, por exemplo, para criar o universo de um ponto em que o universo não existia, ou qualquer coisa, e etc., a não ser o próprio Deus que existe por si mesmo, só Deus poderia dar esse start e criar a realidade, fazer a realidade, construir a realidade, estabelecer a realidade. Tudo bem, não tem nada de especialmente herético ou equivocado a respeito destas coisas. O problema maior, entretanto, é que entre a primeira instância da criação da realidade, vamos dizer assim, que seja o início fundamental, que tipo assim, que estabelece a ideia de que
Antes desse início fundamental nada existia, depois desse início agora as coisas passaram a existir. Então essa primeira instância, ela é uma instância que na leitura cristã só pode ser divina. Vai haver pessoas que vão querer discutir isso aqui. E tudo bem discutir. Mas nós vamos concluir que não, é Deus que dá esse start. Porém, a partir do momento em que Deus dá o start do negócio, vamos dizer assim que o primeiro start da criação vem a implicar algo do tipo assim: antes não existiam anjos, agora existem. Antes não existia o universo, agora existem. Antes não havia planeta Terra, agora existe. Antes não haviam seres humanos, agora eles existem. Vamos dizer que essas esferas aqui, e também a gente pode estabelecer outras coisas, né? Enfim, vamos simplificar aqui, por exemplo, animais, ou sei lá o quê, um monte de coisa. Ok. Mas o ponto é assim, tipo, vamos estabelecer que nessa primeira instância de criação, não tinha universo, agora tem, não tinha anjo, agora tem, não tinha terra, agora tem, não tinha ser humano, agora tem. Beleza. Só que, a partir do momento em que essa primeira instância vem à existência, numa segunda instância, o que cria, faz, constrói ou estabelece a realidade não é mais Deus, ou não é somente Deus. Agora tem anjo, tem ser humano, tem animal, tem coisa arada fazendo coisas aí, que vão moldar a realidade. Porque senão só o que existiria é Deus e nada mais. E aí também ficaria bastante difícil explicar realidades como o que a gente chama de mal ou pecado. A não ser que se infira que Deus é mau e pecador. Mas a ideia, inclusive, do próprio conceito de mal e de pecado é que Deus é contra o mal e contra o pecado. Também pode ser discutido, pode ser que existam tradições religiosas que discordem e que querem afirmar que não, Deus também quer o mal e o pecado. Aí, discussões interessantes. Mas o ponto que você precisa entender é que, a partir da segunda instância da criação, depois que a gente existe em primeira instância, a gente começa a tomar decisões e fazer coisas que vão moldar, criar e estabelecer a realidade. E aí, a realidade agora, ela não é mais só uma função de Deus, agora ela é uma função de Deus, do diabo, da humanidade, de trocentas coisas, né? Porque tudo o que agora existe na realidade pode agir de uma maneira assim ou assada, e se agir de uma maneira assim ou assada, a vida vira assim ou assada, né? E isso é muito interessante, assim, e a gente pode agora introduzir as questões controvertidas, né? A vida é do jeito que é, porque Deus quis, ou não, porque o diabo quis, não, porque Adão e Eva quiseram, não, porque meu pai e minha mãe não sei o quê, não, porque a fulaninha não sei o quê, não, porque meu filho não sei o que lá. E não só isso, assim, por exemplo, né? Mesmo germes, bactérias, vírus, animais, etc., eles tomam certas decisões que vão implicar em um monte de outras decisões que outras coisas e outras pessoas vão fazer. Então, sei lá, por exemplo, um leão tá no quintal da sua casa, come o seu filho. Você vai lá, pega uma arma e mata o leão. Ou seja, a realidade está sendo moldada pelas ações do animal irracional, o leão que matou o seu filho. E pela sua decisão racional de criar uma arma para poder enfrentar um bicho mais forte do que você e matar aquele bicho. Entende? Porque a realidade ela está sendo composta não de um elemento, mas de todos os elementos que existem. Tá? E isso é importante para vocês entenderem. Quando a gente discute essas questões sobre a Bíblia, etc. e tal, nós estamos entrando num universo de interação entre todas as coisas que compõem a realidade, ok? E não é só sobre Deus a discussão, é sobre tudo e cada coisa na história, no presente, perspectivas futuras a respeito de todas as coisas, e etc, ok?
E a ideia de monergismo e sinergismo em tudo isso é exatamente isso. O monergismo é a ideia de que Deus é o único agente da realidade. Por detrás de todas as coisas que existem, só existe Deus. Então é Deus que predestinou, ou enfim, determinou, desejou que o leão comesse o seu filho, que você matasse o leão, que o vírus contaminasse você, e daí que o cara estudasse para virar médico, para combater o vírus, para não sei o quê. Então, tipo assim, todas as coisas, conquanto elas pareçam ser caóticas e estarem umas contra as outras, no fim é só Deus que está por trás de tudo. Como se tudo fosse só fantoches e expressões e automações daquilo que Deus estabeleceu e quis, né? É uma coisa bem determinista, bem fatalista e etc e tal. E o sinergismo é a convicção oposta, que Deus deu existência real às coisas que existem na realidade, e são estas coisas que definem o que elas fazem ou não, e elas podem inclusive fazer coisas contrárias à vontade de Deus. E aí você tem uma realidade composta não meramente do que Deus definiu, mas do que tudo definiu a partir da sua própria existência dentro daquilo que poderia definir, né? Então, um vírus infectou você porque ele estava perto de você, ele podia entrar dentro de você, ele podia se multiplicar em você, ele podia tornar você doente. Então, a capacidade dele de fazer tudo isso, e aí ele vai lá e faz tudo isso, e tipo, ele é o responsável por você ficar doente. Tipo, não é Deus. Ou eu faço X coisa, eu sou responsável por fazer, não é Deus. O diabo faz X coisa, o diabo fez aquilo, não Deus. E claro, aí você pode inferir que tem uma relação disso com Deus. Ah, Deus ou permite, ou sei lá o que acontece. Mas vamos dizer assim, que nessa segunda instância de realidades, não é só Deus que existe, tá? Isso é bastante importante e você pode crer em uma coisa ou em outra. Você pode crer que é só Deus e etc e tal, ou você pode crer que é Deus e mais outras coisas que têm uma existência tal na realidade a ponto de moldar o que é ou não a realidade. E aí, a gente precisa sair um pouco dessas questões assim tão gerais e tão complicadas para a gente entrar naquilo que é o conceito de revelação. Isso é um conceito bem complicado e também muito atacado, né, no universo dos estudos sobre a Bíblia e etc e tal, porque a revelação, ela infere uma certa autoridade sobre aquilo que é supostamente revelado, e nem todo mundo gosta muito das implicações que isso aqui vai ter na realidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá para o final do vídeo, que ainda está longe. Só que assim, quando a gente começa a pensar nessas coisas todas, a gente leva em conta algumas hipóteses que para nós correspondem à realidade, para ateus não correspondem à realidade, e o que já demonstra que é por isso que a gente tem que ter essa humildade, né? Sempre vai haver discordância em relação a estas coisas, mas no fim das contas todas nós concluímos que, a despeito dos desafios que existem sobre a ideia de que Deus existe, vamos lá, Deus existe. Ok. Só que o que acontece quando a gente pensa em quem é Deus e como é Deus e etc e tal, inclusive eu recomendo a vocês o meu livrinho, Quem é Deus? Uma busca pela identidade divina nos livros de Daniel e Apocalipse. Se você colocar esse título aí no Google, você encontra e você pode comprar o livrinho, tá? Posso até colocar um link na descrição para quem quiser. Eu gosto muito desse livrinho, ele é bem curtinho, bem facinho de ler, e fala um pouco destas coisas, assim, como quem é Deus e como que ele é, e etc e tal. E assim, tipo, o que acontece? Só pelo fato de Deus ser o criador daquilo que não existia, para que todas as coisas, na segunda instância, possam ter realidade e agir na realidade e moldar a realidade, coloca ele numa categoria muito diferente das criaturas. Porque nós temos a nossa função co-criadora no mundo. Então, a partir do momento em que eu existo, então eu planto, eu colho, eu faço música, eu escrevo livro, eu trabalho com isso, com aquilo, eu realizo isso, aquilo, outro, eu começo a ser o criador
de um monte de coisas a partir da minha existência. Só que se Deus não tivesse previamente criado a realidade para que eu possa existir na realidade e ter a minha função na realidade, obviamente eu não existiria, né? Então, a minha função de criar as realidades ou fazer as coisas que eu faço, ela é uma realidade tipo subordinada ou secundária à capacidade de Deus criar, vamos dizer assim, o fundamento das coisas, entendeu? Entende? Tipo assim, Deus é o criador de verdade, nós somos imagem e semelhança dele, né? A teoria. Interessante. Então, tipo assim, o criador, ele é algo ou alguém que existe de uma forma completamente diferente das criaturas. E isso é provado no aspecto de que ele pode criar as coisas de uma tal forma e em uma tal qualidade que ninguém mais pode criar. Porque, por exemplo, nós podemos criar um monte de coisas como seres humanos. E talvez a mais extraordinária de todas sejam os nossos filhos. Então, tipo assim, a gente transa com a mulher e dali sai um filho. E aí a gente educa o nosso filho. E aí o nosso filho vira XYZ pessoa aí no mundo. Ok. Isso aí é o mais próximo que a gente pode chegar de Deus. Tipo, dar vida a uma criatura. Claro que aí tem as diferenças entre a gente ter filho e Deus ter a criação. Mas tipo assim, uma criatura independente de nós, ainda que meio parecida, e que vai ter uma existência meio autônoma, ainda que meio dependente. Então ter filho é provavelmente uma das coisas mais extraordinárias da vida humana, né? Inclusive no meu último vídeo aqui no canal que eu falei o que torna a vida maravilhosa, eu não falei de ter filho, né? E esse foi um erro, eu devia ter colocado esse aspecto lá naquele vídeo. Mas como eu também não tenho filho e como eu tenho algumas reservas em relação a ter filho, eu pessoalmente, particularmente, então também esse não é assim, o assunto mais importante da minha vida. Porém, se for parar para pensar, ter filho, sim, é uma das coisas que torna a vida maravilhosa e que é uma das coisas mais importantes e impressionantes da realidade. Só que assim, tipo, a gente, por exemplo, a gente precisa de um monte de pré-existentes realidades para poder ter um filho. Tem que ter pelo menos eu existindo, a mulher existindo e transa e faz filho. Deus não, né? Deus é capaz de fazer filho, tipo, do nada, né? Ele é capaz de criar tudo do nada, né? Tudo quando não existia nada. Aí já é outro nível, entendeu? Aí já não dá para comparar a gente com Deus. Então, tipo assim, como Deus ele é, na teoria, e provavelmente na prática, vamos dizer assim, caso ele realmente exista, algo ou alguém muito superior, é muito difícil fazer afirmações a respeito dele. Do que ele pensa, do que ele quer, do que ele faz ou não faz, ele existe ou não, em que termos. Porque, tipo assim, é a mesma coisa que um germe que vive na minha boca, uma bactéria, sei lá o quê, inferir a minha realidade, Ezequiel, e dizer o que eu sou, o que eu não sou, o que eu penso, o que eu não penso, o que eu faço, o que eu não faço, e quais são os meus motivos, e quais são as coisas que movem a minha decisão de comer isso, não comer aquilo, colocar isso na minha boca ou não aquilo, ou coisa arada e tal. E vamos dizer que uma bactéria pudesse ter, tipo um germe, uma bactéria que vive na minha boca, pudesse ter uma consciência parecida com o ser humano. É muito difícil para essa bactéria inferir qual é o meu tamanho e qual é a complexidade da minha cabeça, o que me move e o que não me move. Então, mesmo que ela tivesse uma consciência parecida com a humana, seria como se ela fosse uma consciência humana pequenininha e eu sou uma consciência humana infinitamente gigantesca da perspectiva da bactéria ou do germe que mora na minha boca, etc e tal. Então, o germe falar o que eu sou, o que eu não sou e por quê, etc e tal, é uma coisa cabulosa, assim, gigantescamente impossível e sinistra nas suas implicações. E aí entra um pouco essas questões sobre Deus, né? Porque Deus, em tese, apesar dessa verdade, entre a relação entre o germe e eu ser parecida com a relação entre eu e Deus, e talvez até em maiores proporções, porque Deus é maior do que eu,
Mas ela tem algo parecido com isso, entendeu? Tipo assim, eu sozinho, eu não consigo inferir como que é e como que não é. E aí, em tese, você tem que ter uma revelação. E a revelação, ela supostamente acontece de duas formas diferentes, que é o que a gente chama de revelação geral, por um lado, e revelação especial, por outro lado. Por exemplo, a revelação geral, ela seria, por exemplo, a bactéria na minha boca, olhando ao redor de onde que ela existe, e ela percebendo como que as coisas existem. Olha, tem aqui uma boca, ela abre e fecha, às vezes entra comida, às vezes entra ar, às vezes entra luz, às vezes está de noite. E ela conseguir ter consciência de si mesma e do ambiente, de onde que ela vive, e tem dente, tem gengiva, tem língua, tem garganta, se ela for engolida, ela passa para dentro de uma outra coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, essa estrutura geral da realidade, ela é uma estrutura que, tipo assim, que todos nós que existimos temos um certo acesso. Vamos dizer que o mundo no qual a gente vive, o céu, a terra e tudo que a gente enxerga é tipo a boca onde Deus vive, ou a boca de Deus, por exemplo. Como se Deus fosse um ser humano tipo a gente. O que não é o caso, né? Essa não é uma analogia perfeita, mas vamos dizer que fosse algo do tipo assim. Então a gente olha essas coisas todas e tem uma revelação de que a gente existe, a gente tá em algum lugar, entendeu? Beleza. Só que Deus, supostamente, ele tem uma habilidade a mais que nós não temos, que é se comunicar com seres muito inferiores a ele. Essa habilidade nós não temos. Nós não temos como aprender a falar a língua das bactérias e consolar as bactérias na nossa boca e bater um papo com elas, dizer, olha, meu nome é Ezequiel, aí as bactérias, Senhor Ezequiel, nós te louvamos, né? Não dá para ter essa relação. Tipo, não dá pra gente se revelar as bactérias da nossa boca, porque a gente nem sabe como fazer isso, a gente nem tem total consciência da existência delas, e nem de que língua elas falam, e nem de como se comunicar a elas para revelar a elas qualquer coisa. Então nós não somos Deus, né? Esse é o ponto. Mas Deus, supostamente, ele tem essa habilidade. Apesar da gente ser menos do que uma bactéria, o universo inteiro ser menos do que uma bactéria diante dele, supostamente ele tem a capacidade de bater um papo com a galera. Claro que esse é um pressuposto e uma questão assim polêmica. Porque o grande problema é o seguinte, imagine que uma bactéria na minha boca tem uma epifania de que eu falei com ela e ela diz, nossa, queridas amigas bactérias que moram aqui comigo, tive uma revelação, na verdade, nós moramos na boca do Ezequiel Gomes e nós temos que louvá-lo porque ele é maravilhoso, ele é incrível, ele tem muito mais do que boca, vocês nem imaginam o tamanho que ele é grande, ele é incrível, ele é maravilhoso, toda a nossa existência está contextualizada na existência dele e nele existimos e nos movemos e uau, que delícia, que maravilhoso. Aí uma outra bactéria do lado diz assim, não, eu acho que você até tem razão, a gente mora na boca, mas não é do Ezequiel não, é do José da Silva, ou não, é outra coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As bactérias poderiam discordar entre si sobre na boca de quem que elas estão existindo nesse exato momento. E aqui a gente está só tentando ilustrar assim, um problema que eu acho que todo mundo aí é inteligente para entender, de que, tipo, essas questões elas são complicadas, porque uma bactéria que tenha a percepção de que eu falei com ela e a outra tem a percepção de que é diferente do que essa falou, vai ter uma treta entre elas, entende? Por exemplo, a ideia de que Deus falou com Moisés, ou com Abraão, ou com Jesus, ou ele é Jesus, ou com um discípulo, ou com não sei quem, acaba criando um problema complicado na humanidade, que tem que ver com os agraciados com uma revelação especial versus os não agraciados. E tipo assim, a vida ela é igual para todo mundo em certo aspecto. Tipo, Deus deu a vida para todo mundo, mas aí ele deu uma relação especial com ele, com alguns e não com outros. E disso surge uma autoridade, e aí porque esse cara diz que ele teve uma visão de Deus, ele pode se meter na minha sexualidade, ou como eu ganho dinheiro ou não, que se eu trabalho no sábado ou não, ou se eu faço trocentas mil coisas ou não, e por quê? Então isso aqui gera bastante problema se você for parar para pensar, e aí é que você também pode entender por que que existem tantas religiões diferentes, tanto dentro do cristianismo como fora.
Porque no final das contas, a revelação geral e a pretensão de revelação especial, ela faz com que as pessoas se agrupem em tradições diferentes e que vão pretender autoridade acima de todas as demais e que vai gerar um monte de discordância e um monte de treta. Inclusive, por isso, volta a questão da essencial humildade que a gente tem que ter diante dessas questões. A gente pode ter a nossa opinião, a gente pode acreditar que a nossa tradição, que a nossa visão é melhor do que a da outra e etc. Até porque senão nós teríamos outra visão e não a que a gente tem. Mas a gente tem que ter humildade, não importa o que aconteça. Tá? E sempre levar em conta que a gente pode estar errado, que os outros podem estar corretos, e aí você pode entrar em todo o universo das religiões comparadas. Que é uma coisa que não é muito estimulada no cristianismo e no adventismo, mas que eu particularmente recomendo que você faça se você tem interesse em entender as coisas de forma mais profunda. Inclusive com essas ferramentas hoje em dia de ChatGPT da vida, você não precisa tomar essas coisas como autoridades, o que o ChatGPT fala ou não fala, mas ele é muito interessante em fazer essas concatenações de ideias. Então, tipo assim, quais são os pontos em comum entre budismo e islamismo? Quais são os pontos diferentes entre budismo e islamismo? E assim, você pode ir comparando trocentas coisas, de uma forma simplificada, obviamente. Então, quais são as tradições em que existe um Deus pessoal? Quais são as que não existe um Deus pessoal? Quais são as tradições em que existe vida após a morte? Quais são as tradições em que não existe vida após a morte? Quais são as tradições que entendem que o ser humano é fruto da criação de deuses ou de uma evolução? E aí você vai comparando essas coisas. E qual a função do sangue, ou do perdão, ou do amor, ou da fé, ou da obediência, ou do sacrifício, ou do trabalho, ou da sexualidade, ou de fazer filho, ou de não fazer filho? Como cada tradição lida com as coisas? E aí você vai entendendo um pouco a complexidade desse quadro. E é importante levar essas coisas em conta como pressuposto da leitura e do estudo da Bíblia. Porque no final das contas, vamos dizer assim, a Bíblia ela é uma realidade estabelecida hoje, mas há 3.000 anos atrás não existia a Bíblia ou algo do tipo, e tudo o que existia lá atrás era uma discussão, vamos dizer assim, menos bíblica das coisas. Inclusive, para você entender a própria complexidade à medida em que a Bíblia vai sendo produzida. Por que ela vai sendo levada a sério ou não? Por que as pessoas vão copiando esses textos ou não? Por que elas vão atribuindo autoridade a esses textos ou não? E quais são os conflitos gerados entre as pessoas a respeito do que significa tudo aquilo, a tudo aonde aquilo conduz? Não, Deus quer que a gente saia do Egito e vá para Canaã e mate todo mundo em Canaã e viva lá em Canaã. Mas e se alguém discordasse? Não, eu não acho que Deus faria isso, que pediria que a gente matasse pessoas. Ele não acabou de dar uma lei para a gente não matarás e agora quer que mata os outros. Acho que isso aí é o demônio que está fazendo, é Deus não. Vamos dizer que alguém lá na saída do Egito viesse com um argumento desse tipo. Opa, poderia ser um argumento complicado para lidar, assim como até hoje, né? Como é que você explica que Deus mandou matar e não sei o quê, etc, 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 tendo uma lei não matarás. Então, são questões que elas começam meio simples, no geral é meio simples, aí você começa a entrar nas minúcias, você começa a perceber, cara, esse negócio é complicado, esse negócio não é simples, né? Aí você começa a entender as tretas por detrás dessas coisas. E aí, a gente pode agora entrar um pouquinho no universo da Bíblia mesmo, tá? Então, até aqui, eu quis fazer um panorama geral para vocês da complexidade da condição humana, das tretas entre o conceito de revelação geral ou de revelação especial, para contextualizar agora uma questão bíblica. Né? Então agora a Bíblia começa a se formar na história da humanidade. E sempre vai ter duas leituras. Moisés teve um encontro com Deus e começou a revelar a verdade. Ou outra pessoa vai dizer, Moisés não existiu, ele foi um personagem fabricado e foi inventado para construir uma história fictícia, para dar poder político, econômico, social a um grupo, uma casta que tinha interesses nessa direção em um contexto não sei aonde, lá no fim do mundo. Entendeu? Você sempre vai ter essas linhas diferentes.
Vai ter a pessoa que vai pressupor que a Bíblia não sei o que é verdade, outras que vão pressupor que é mentira, que é sério, outras vão pressupor que não é sério e coisas do tipo. E mesmo entre quem concorda que é sério e que é verdade, vai ter um monte de treta. E também entre quem discorda também vai ter um monte de treta. Porque no fim, né, discordar é da essência da realidade à luz da condição humana, né? A gente, inclusive, depois quando a gente for começar a falar de outras coisas, a gente vai perceber que a gente nem fala a mesma língua, que a gente nem entende as coisas da mesma forma. Isso tudo vai ter implicações para a interpretação das questões bíblicas muito complicadas e muito grandes. Mas vamos com calma. Então, o que acontece? Os escritores bíblicos, eles são um universo à parte, assim, de discussões. E os leitores da Bíblia também são um universo à parte. Então você tem aqui já uma distinção entre quem escreveu a Bíblia e quem leu. Escreveu, não leu, o pau comeu. Porque o que acontece, assim? O universo da relação entre quem lê e quem escreve é muito interessante. Vamos dizer que você compre o meu livrinho, Quem é Deus? E aqui no livrinho você vai ter acesso a um monte de coisa que eu escrevi, que tem que ver com os meus pensamentos, o meu coração, o meu entendimento das coisas. Tem até aí uma fotinha minha, uma biografia, não sei o quê, que o Ezequiel é isso, o Ezequiel é aquilo, blá, blá, blá. Entretanto, não é porque você leu esse livro aqui que você pode sair fazendo afirmações assim muito radicais a respeito de todos os detalhes do meu coração, do meu pensamento, da minha história e da minha vida. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão limitada de quem eu sou, do que eu penso. E, inclusive, vamos dizer que eu escrevi esse livro aqui há 10 anos atrás, depois eu me tornei ateu e você tem contato com o meu livrinho dizendo que Deus existe, e depois eu nem acredito mais em Deus. Então, o fato também das pessoas mudarem ao longo do tempo também tem várias implicações complicadas em relação a essas coisas. Mas, assim, em tese, o universo das pessoas que escreveram a Bíblia é um universo gigante, que, inclusive, a gente nem sabe direito quantas pessoas escreveram a Bíblia. Às vezes, algumas pessoas dizem aí que foram algumas dezenas de autores. Tem 66 livros na Bíblia, mas alguns foram escritos pela mesma pessoa. Tipo, Paulo escreveu 12, 13, 14 desses livros, são as cartas. O outro escreveu um só, mas tem uns que ninguém nem sabe quem escreveu. Quem escreveu Crônicas, quem escreveu Reis, quem escreveu... sei lá, vários livros aí, não se sabe bem quem escreveu. Então, outros livros foram escritos por mais de uma pessoa, tem Salmo de Davi, tem Salmo de Asaf, tem Salmo de não sei quem, essas coisas assim todas. Tem Provérbios de Salomão, tem Provérbios de Agur, tem Provérbios de não sei quem. Ok. Então, por exemplo, você já tem um problema que a gente já nem sabe, né? Tipo, enfim, já nem dá para ser muito taxativo em relação às coisas, tá? Isso já é um problema, assim. Só que, independentemente disso, mesmo que nós soubéssemos, assim, tipo, como alguém sabe que eu escrevi esse livrinho aqui, isso também não faz a gente ter uma visão muito clara de quem é a pessoa, quando ela viveu, quando ela escreveu, quais eram os contextos políticos, sociais, econômicos, religiosos da época e coisas do tipo. Então você já tem, assim, uma complexidade gigantesca. E quando você vai para os leitores, mais ainda, porque vamos dizer que nós pudéssemos afirmar que 100 pessoas escreveram a Bíblia. Então um pedaço escreveu uma, outro, um livro, outro, não sei o que, 100 pessoas, não é mais do que isso. Alguns falam em 40, 50 pessoas, enfim, a gente não sabe. Vamos colocar 100 pessoas, que acho que não passa disso. A Bíblia tem 100 escritores, mas a Bíblia tem milhões, quiçá bilhões de leitores ao longo da história humana. Então, a complexidade da relação entre quem escreveu e quem leu é gigantesca. A mesma coisa que você pegar o meu livrinho e ele sobreviver 2000 anos e daqui 2000 anos tem 1 bilhão de pessoas lendo o meu livrinho e fazendo inferências
Não, Ezequiel Gomes, temos até uma foto dele aqui. A gente percebe que ele não era muito bonito mesmo, então, por causa disso, ele não devia ter namorada, aí ele ficava escrevendo livro sobre Deus. Ou alguém pode dizer, não, eu já li aqui num outro livro do Ezequiel que ele tinha esposa, o que ele tinha mulher, o que ele tinha mais de uma, teve várias, inclusive. Entende? Você começa a criar um monte de coisa. E algumas convicções podem estar corretas, outras podem não estar muito corretas, sobre inferir as coisas assim, a respeito das pessoas. E dentre esse universo todo, que é muito complicado dos escritores e dos leitores bíblicos, tem um fenômeno muito curioso, que são escritores da Bíblia semi-analfabetos versus leitores absolutamente acadêmicos do texto bíblico. Isso aqui já ilustra um pouco a complexidade das discussões. Ezequiel, como que pode haver um escritor semi-analfabeto se ele escreveu alguma coisa? Pois é, né? Inclusive na Bíblia é muito comum a prática de você ter assistentes, né, literários. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 16, se eu não me engano, tem uma afirmação muito curiosa lá onde o rapaz fala, né? Eu, Tércio, escrevi essa carta. Mas essa carta é de Paulo. Eu vou até rabiscar aqui e mostrar para vocês. Chega no final da carta de Paulo aos Romanos, está escrito assim, ó. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Porque talvez ali Paulo usou, né, o serviço dessa pessoa para escrever, editou e tal, e ele foi escrevendo, enfim, etc. E mesmo assim Paulo sabia escrever, mas talvez alguns dos escritores da Bíblia nem soubessem escrever e simplesmente ditaram e falaram coisas para quem sabia escrever registrar e depois a gente ter o livro, né? Então, às vezes, quem escreveu a Bíblia é analfabeto ou semi-analfabeto. E vai ter o cara que vai ler esse negócio lá, o cara é um pós-doutor na Alemanha, o maior cabeçudo da face da terra, que lê trocentas línguas e entende de filosofia, história, ciência, política, economia e religião, e tá lá debatendo que o semi-analfabeto usou esse termo em grego, aquele termo em aramaico, aquele outro termo em hebraico, etc, etc, etc. É muito curioso, assim, muito interessante. E aí também a gente tem que levar em conta o absoluto e gigantesco abismo cultural entre o texto bíblico e os seus autores e os leitores. É um abismo cultural, geográfico, histórico, temporal, de cultura mesmo, de língua, de tudo que você puder imaginar, essas coisas. E, por exemplo, se a gente entendesse um pouco melhor certos contextos psicológicos, sociais, econômicos, culturais, em torno das pessoas que produziram a Bíblia e etc., a gente talvez entenderia algumas coisas um pouco melhor. A relação entre homens e mulheres, a relação com dinheiro, a relação com o diabo, ou com Deus, ou com profecias, ou com sei lá o que, um monte de coisa. Se nós tivéssemos mais informações, algumas coisas poderiam ser um pouco mais claras, e aí a gente poderia diminuir um pouco esse abismo, mas esse abismo é gigante, né? Ele é interessante. Ele não impede que a gente entenda bastante coisa da Bíblia, mas ele impede que a gente entenda algumas coisas, né? Por isso, lembra, a humildade em relação a essas coisas é o pressuposto fundamental. Quem não entende a complexidade dessas coisas não está preparado para entender de uma forma correta ou mais profunda as questões bíblicas. E aí você tem uma outra questão bem curiosa. Como a Bíblia ela ganhou um status assim de relevância e importância cultural por várias razões aí no nosso mundo, existem muitas leituras diferentes da Bíblia. E existe uma certa pretensão de que a Bíblia é essa revelação especial de Deus e ela tem que ver com a verdade, ela tem que ver com a realidade, ela tem que ver com a essência das coisas, e ela, tipo, descortina a realidade diante de nós. Mas poucas pessoas entendem que tem uma discussão bem complicada na Bíblia
sobre se existe na Bíblia uma revelação ontológica da realidade ou uma revelação fenomenológica da realidade. Não se impressione com os termos aqui que eu vou explicar e é bem simples entender. A Bíblia descreve a essência e a realidade das coisas, em geral, ou a Bíblia descreve a aparência das coisas, em geral? Porque assim, tipo, pensa da seguinte forma, a Bíblia fala que Sara, a mulher de Abraão, era uma mulher bonita. Ok. Só que não fala qual altura, qual peso, qual cor da pele, se é as formas assim ou assado, é mais magrinha, é mais gordinha, tem seios assim ou assado, tem bunda assim ou assado, como que é isso aí? Não tem foto, não tem nada. Além disso, a Bíblia não fala, por exemplo, assim, que a Sara tinha uma constituição genética assim, ou, sei lá, o funcionamento dos órgãos dela, a sua saúde, sei lá o quê, trocentas coisas que poderiam ser uma descrição ontológica da Sara, entendeu? Nós tivéssemos um sample do DNA dela, e ela tinha olhos verdes, ela tinha isso, trocentas coisas. Nós não temos nada disso. Nós temos a revelação de que ela era bonita, sem saber qual que seria um padrão de beleza para dizer que ela era bonita. Então é uma revelação muito mais fenomenológica do que ontológica, ou seja, a Bíblia não descreve a essência das coisas. Ela descreve as coisas de forma meio que geral e bastante superficial, inclusive. Conquanto a gente tenha coisas positivas para falar da Bíblia, de um certo ponto de vista, especialmente de um ponto de vista de pessoas com a mentalidade mais próximas aqui no século XXI, a Bíblia é um livro de histórias mal contadas, em ampla medida. E isso não é uma crítica à Bíblia, tá? Até porque, naquela época, nós não tínhamos acesso a um monte de tecnologia e coisas que poderiam baratear as descrições das coisas para a gente poder ter relatos mais amplos e mais complexos, né? A Bíblia já é um livro gigantesco do ponto de vista de que isso aqui tem 3.500 anos de história. Já é gigantesco, isso aqui é extremamente gigantesco. Se você fosse detalhar as coisas de forma mais profunda, é o que o Evangelho de João diz lá, né? Não caberia no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. Porque não cabe no mundo uma descrição exata e completa de tudo que existe. Nem no universo, muito menos em Deus e no céu e no inferno, ou sei lá onde. Então, tipo assim, a Bíblia, ainda que ela seja positiva, ela também não é essa descrição completa, absoluta e incrível. Por um exemplo, tá? A Bíblia diz que Sara era bonita, mas vamos dizer que nós hoje tivéssemos uma foto dela. Alguns poderiam dizer, concordo, pô, baita gata. Outros poderiam dizer, não, pô, ela disse que a mulher era bonita, esse trubufu aí, esse bicho horroroso aí. Que também pode acontecer, né? Para uma pessoa é bonita, para outra não é. E não adianta, não pode ser diferente disso. Por isso, inclusive, a humildade é a característica essencial aqui da nossa busca hermenêutica. Nós temos que ter absoluta consciência da complexidade destas coisas e não pretender mais do que a gente realmente tem acesso. E aí, nós precisamos entender que existe uma discussão sobre a relação e a diferença entre a realidade e as crenças. Isso de uma forma geral. Os crentes, eles não gostam muito de admitir esse problema aqui, mas não tem o que fazer. Crenças e realidade não necessariamente implicam uma harmonia entre essas duas coisas. Que é aquele problema de sempre, você pode acabar crendo em algo que não é a realidade. Por exemplo, a Bíblia diz que a Sara era bonita. Na sua cabeça, mulher para ser bonita tem que ter olho verde. É impossível a mulher ser bonita sem ter olho verde. Aí você imagina que a Sara tinha olho verde. Aí a Sara ressuscita do jeitinho que ela era antes de morrer e vai lá, ela tinha um olho castanho, um olho azul. E você acreditava que era olho verde, porque estava dizendo que era bonita, e na sua cabeça só pode ser bonita se tiver olho verde.
Então você acreditava numa coisa que não era a realidade. Só um pequeno exemplo aqui, e isso aqui é uma coisa muito complicada, na real. Porque a realidade pode ser muito diferente do que se crê. E o que se crê pode ser muito diferente da realidade, até porque as pessoas entre si, elas têm crenças contraditórias. Então, é óbvio que alguém está errado. Ou a alma é imortal ou não é, ou Deus existe ou não existe, ou vai ter vida após a morte ou não, ou Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia ou não, ou não sei o quê. Então, todas as crenças, elas em tese, teoricamente, elas podem estar corretas ou elas podem estar erradas. E o acesso à realidade de fato do que aconteceu ou não, do que é ou não, do que é verdade ou não, é um acesso negado. Sabe quando o pessoal faz brincadeira com o Corinthians, que o Corinthians perde os jogos aí internacionais e é desclassificado? Aí os anticorintianos escrevem embaixo, acesso negado. Ah, perdeu na pré-Libertadores, acesso negado. Ah, perdeu no outro campeonato, acesso negado. Se você tentar entender toda a verdade, toda a realidade, acesso negado para você. Por isso a humildade é o pressuposto dessa discussão aqui. Porque não tem acesso. Nós podemos crer que Deus é assim ou assado, porque ele se revelou assim ou assado, e a Sara era bonita, e não sei o que era, não sei o que lá, e tudo que a Bíblia diz, eu acredito, eu acho que é assim, e blá blá blá. Isso não quer dizer que você acredita, E não só em relação a isso, em relação às coisas em geral é assim na vida. Você acredita que a sua mulher realmente te ama e ela tá te traindo com o vizinho, fazendo sexo anal com ele no quarto do lado ali que você nem imagina. E aí? E você acredita na sua cabeça que ela ama você, que ela nunca nem olharia pro vizinho. Desculpa aí o exemplo bem pesado, mas não tem como ilustrar de outra forma. É isso, entendeu? A gente pode acreditar que uma pessoa é boa, ela é ruim, ou que ela é ruim, que ela é boa, em trocentos milhões de contextos. E, em geral, as pessoas acreditam em muitas coisas que não correspondem à realidade. Basta dizer que, até hoje em dia, tem pessoa que acredita que o Lula era honesto, ou que o Bolsonaro é honesto, ou algo do tipo. Cara, só por isso aí você já imagina a loucura que é a humanidade. Então, todos nós temos que entender que as crenças não são necessariamente sinônimos da realidade. Claro, algumas crenças vão se comprovar, no final das contas, verdadeira. Vamos dizer, por exemplo, que Jesus voltasse hoje. Pô, iria se comprovar que quem acreditava que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e voltará, estava correto. E aí as pessoas que acreditavam no contrário estariam erradas. Mas assim, tipo, o fato é que antes que a gente tenha uma elucidação mais ampla destas coisas, a gente não sabe. E também existe a hipótese de todo mundo ir morrendo, Jesus nunca voltar, todo mundo morrer e a humanidade acabar, e não ter nenhuma vida após a morte ou nada, e simplesmente acabou e fim. Teoricamente é possível que é assim que seja. E não é porque a gente está desconfortável com o que pode ser ou pode não ser, que a gente vai negar esses fatos. Por isso a humildade, ela é o pressuposto. Não quer dizer que você precisa descrer da palavra de Deus, ou que Jesus existiu, ou que ele voltará, ou coisas do tipo. Mas que você precisa entender a diferença de uma coisa que é mais concreta e palpável versus uma coisa que é mais uma perspectiva e uma teoria. Uma hipótese, uma crença. Tá? E por mais que possa ser um pouco difícil a gente dizer essas coisas, porque o crente é viciado em acreditar e imaginar que o que ele acredita é a realidade, o fato é que os crentes em geral, eu e você inclusos, nós temos que sempre nos defrontar com o fato de que as nossas crenças podem estar erradas. Quem não entende isso não entendeu nada das discussões religiosas. Ok? Beleza. E aí, a gente entende melhor uma coisa que deveria ser mais explícita, mas que não é, que é a tensão que existe entre o fundamentalismo e a humildade epistemológica. As pessoas mais burras, em geral, são as mais fundamentalistas. Porque a pessoa burra, ela nem entende o tamanho da ignorância dela a respeito das coisas.
que tem que ver lá com o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Eu estava até conversando ontem à noite com uma pessoa sobre isso. Tipo, uma inscrita aí no canal. Ela, tipo... a gente estava falando, inclusive, por exemplo, do imbecil que me excluiu da obra, né? Não, porque é maldade. Eu falei, não, é mais burrice do que maldade. Aí a gente estava falando sobre isso e aí eu falei um pouco sobre esse efeito Dunning-Kruger, assim. Quanto mais a pessoa não entende as coisas, mais ela imagina que aquilo que ela pensa na cabeça dela é a realidade. Então ela lê um negocinho lá na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Ela imagina uma imbecilidade gigantesca que ela não pode, e ela, não, eu posso, que está escrito aqui na Bíblia. Por exemplo, né, na discussão sobre perfeccionismo e parar de pecar e etc e tal, eu já vi muitas pessoas usarem esse exemplo. Não, eu posso parar de pecar, porque na Bíblia diz, eu posso, tudo posso. Então sai voando aí, cara, você também pode, né? Tá escrito aí, tudo posso. Enfim, né? Inclusive o contexto lá em Filipenses é tudo posso, até no contexto negativo, né? Posso passar fome, posso me dar mal, posso me lascar naquele que me fortalece. Não é para querer dizer eu posso o que é humanamente impossível, né? Que inclusive aí nesse aspecto a Bíblia seria um livro totalmente falso, né? De dizer que você pode ou que você não pode. Mas aí também tem discussões, né, sobre retórica bíblica e tal. A gente vai chegar lá, não hoje, né? Falta bastante coisa ainda pra gente pensar aqui. Esse vídeo já tá com 1h10, eu vou tentar avançar o mais rápido possível aí, mas é aquele esquema de sempre, ouve quem quer e... Deus abençoe você que chegou até aqui nesse momento. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Eu nunca falo essas coisas, né? Eu nem sei como é que tem tanto inscrito no meu canal, assim, sinceramente. Assim. Ai, cara, a vida é engraçada, né? Enfim, ainda tem algumas coisas importantes aqui para dizer. Depois que a gente leva todas essas coisas em conta e a gente entende o quão complicada é essa discussão, é aí que a gente pode começar a discutir como ler a Bíblia. Como que faz? E assim, tipo, não existem regras absolutas e fixas sobre esse tipo de coisa. Porque tudo depende de quem você é e de que ferramentas você tem acesso. Por exemplo, você tem a Bíblia na sua língua materna ou não? Você fala mais do que uma língua, então, mesmo que a sua língua materna seja o português, você entende, você lê, você fala, você ouve bem, seria inglês, francês, alemão, italiano, japonês, sei lá o quê. Também tem isso. Você tem algum tipo de conhecimento das línguas originais da Bíblia, do hebraico, do aramaico, do grego. Esse nível de conhecimento ou de acesso que você tem é um nível muito, muito superficial, introdutório, é um nível mais intermediário, é um nível avançado, você é um expert nessas coisas. Então tudo depende, entende? Depende, assim, do qual é o nível de educação que você tem ou que você não tem. E aí, a depender de quem você é, a gente pode traçar um plano de leitura da Bíblia ou não, desde a língua materna, ou em línguas estrangeiras, ou nas línguas originais. Essa discussão sobre as línguas originais e as traduções é uma discussão bem interessante, bem complicada, porque nenhuma tradução expressa perfeitamente a língua original. Em nenhuma língua isso acontece. Como diz, né, todo tradutor é um traidor, no sentido de que o tradutor ele tem que fazer uma escolha de traduzir de forma mais literal, de forma menos literal, priorizar a literalidade ou priorizar o sentido. Quando você prioriza o sentido, muitas vezes você tem que traduzir as expressões de forma não literal. E aí, dependendo do tipo de coisa, pode sair questões bem diferentes. Por exemplo, eu me lembro uma vez uma explicação de um dos textos da Bíblia que dizia que Deus era longânimo, e que aí o cara falava assim que no hebraico quer dizer que Deus tem 2 narizes grandes, né? Queria dizer assim, que tipo, que a longanimidade é a paciência, né? Imagina assim, o seu pai, um idoso velho com um nariz grande, um judeu,
e ele tem uma paciência que você não tem, tipo, ele tem uma maturidade que você não tem. Aí você infere que Deus é tipo aquele pai judeu que não tem só um nariz grande, tem dois. E aí você não pode traduzir assim, porque Deus tem dois grandes narizes. Tem que dizer, Deus é longânimo. Eu não sei se isso corresponde à realidade ou não, mas esse é o tipo de coisa que se ouve por aí nessas discussões sobre tradução. E assim, tipo, as línguas mais antigas, elas eram mais pobres do que as línguas modernas. Então, um mesmo termo, ele pode ser traduzido por muitos termos diferentes nas línguas modernas. E isso pode se tornar uma coisa bem complicada, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos no futuro, tá? Mas é importante você entender que essas discussões são bem interessantes, elas podem se tornar bem complicadas em alguns aspectos, e quando a pessoa é um pouco burra e ela começa também a entrar em contato com discussões de tradução, ela geralmente também fala muita besteira. Então, tradução é uma coisa assim, que tipo, dá para fazer, dá para pensar, dá para estudar, dá para se tornar bem profundo nessas coisas. Mas tem que ter um pouco de percepção da humildade, dos limites, e também tem que entender que em alguns aspectos as traduções são bem complicadas, tá? Não é à toa que existem textos bíblicos que, vamos dizer assim, ninguém sabe exatamente o que tem que traduzir, entendeu? E aí cada um toma umas decisões lá. Que é um pouco por causa desse problema aqui, então muita calma nessa hora, tudo bem? Outra coisa, depois de você pensar assim profundamente em planos de leitura e etc., ler é só um primeiro passo na hermenêutica, porque depois você vai ter que aprender como pesar e encadear os textos que falem direto ou indiretamente de um mesmo tema. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que na Bíblia tenha 150 versos que falam sobre amor, o amor de Deus, sei lá, algo do tipo assim. Quais textos são mais importantes do que outros? Sei lá, João 3,16 é um texto mais central, 1 João 4,8 é um texto mais central do que um texto do tipo, Deus amou Davi, ou algo do tipo assim. Vamos dizer que porque a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira. Tipo, esse amor essencial e geral, ele é mais importante do que uma aplicação específica do amor de Deus a um ser humano tipo Davi ou a qualquer outro? Entendeu? Então, às vezes, assim, tipo, como que pesa a importância de um determinado texto sobre um determinado tema à luz dos demais? Ou, por exemplo, alguém poderia dar um peso maior ao fato de que Deus amou Davi do que ao que ele amou o mundo. Você fazer uma leitura tipo calvinista, entendeu? Não, Deus amou aqui os eleitos, aqui não é assim geralzão, não. Então, dependendo de como que você encadeie os textos, como que você pese, ou se dê peso, dê ênfase em um texto acima do outro, você pode chegar a teologias completamente diferentes numa teologia sistemática, né? E também você tem que começar a lidar com certos problemas, assim. Por exemplo, qual grau de inconsistência entre diferentes textos bíblicos, ou manuscritos, ou traduções e tal, implicam que os textos são contraditórios e errados? O crente não gosta dessa discussão, mas em geral também tem que fazer, porque em algum ponto ou outro pode ser que existam problemas textuais, e aí assim, tipo, tem contradição ou não, tem erro ou não, vai ter pessoa que vai dizer que sim, vai ter pessoa que vai dizer que não. Por exemplo, no meu caso específico, eu não tenho problema em identificar alguns erros na Bíblia, mas eu não enxergo contradição na Bíblia. Isso é uma coisa curiosa. Mas tem pessoas que têm uma visão diferente. E assim, por exemplo, os erros que eu enxergo na Bíblia são erros bastante secundários, assim, em certos aspectos. Por exemplo, né, o texto de Mateus lá que atribui a Jeremias um texto que é metade de Jeremias, metade de Zacarias. A Bíblia diz, assim como diz Jeremias, e pega metade de um verso de Jeremias e metade de Zacarias e diz isso aí. Então, eu acredito que isso seja um tipo de, entre aspas, erro. Não é um erro grave, não é uma mentira, não é um engano, não é uma coisa do Satanás. Mas é uma imprecisão.
algo que não corresponde à absoluta realidade. Para corresponder à absoluta realidade, o texto de Mateus teria que dizer que esse verso é metade de Jeremias, metade de Zacarias, ponto. E não tem problema admitir esse tipo de coisa na minha visão, mas existem pessoas também que têm essa mentalidade 8 ou 80, né? Ou o negócio tem que ser inerrante, ou não dá para confiar em absolutamente nada do que aquilo ali diz. Eu acho que essa postura não é uma postura sábia. Não acho que a gente tem que lidar com as coisas dessa forma fundamentalista, 8 ou 80, ou é tudo perfeito, ou acabou. Até porque a mínima imperfeição já vai destruir o negócio inteiro. E eu não acho, por exemplo, que esse erro de Mateus, ao descrever lá o texto, metade de Jeremias, metade de Zacarias, destrói toda a Bíblia, a palavra de Deus. Mas se fosse levar a sério como esses retardados mentais aí da inerrância acreditam, teria essa implicação, entendeu? Então eu acho que não é uma forma sábia, né? E o pessoal, inclusive, que não é adventista, eles acham que a gente pensa dessa forma porque a gente quer defender a Ellen White, mas não tem nada a ver com a Ellen White. A Ellen White pode estar errada ou correta em algumas coisas e não muda nada a discussão sobre o Evangelho de Mateus falar que uma frase que é metade de Jeremias e Zacarias é de Jeremias, entendeu? Mas o crente também ele é muito viciado nessas coisas, né? Ele é muito viciado em querer tentar explicar uma opinião que é diferente da dele da forma mais maldosa possível. Por isso que, em geral, o crente é retardado mental. E geralmente crente não tem assim muita... Inclusive crentes adventistas, tá? Não tem muito jogo de cintura e não tem uma percepção complexa das coisas. Por isso, inclusive, a maioria dos crentes, inclusive, nem consegue assistir um conteúdo como esse vídeo aqui. E mesmo que assista, ele não consegue entender o que a gente está dizendo, porque ele fica muito revoltado por a gente não espelhar as burrices dele mesmo, entendeu? É uma coisa bem curiosa isso aí. Mas aqui, vocês sabem que a gente trabalha num outro nível, num outro sentido. E a ideia, por exemplo, possíveis contradições ou erros destroem a confiança no texto e no sistema de crenças ou não necessariamente? Eu acho que não. Alguns acham que sim. O importante é você entender que existem posturas diferentes. Tem pessoa que vai fazer uma leitura mais quadradinha, tem que estar tudo certinho. Outros vão lidar mais com o aspecto humano, que vão entender, inclusive, os tipos de erros, entre aspas, que existem, e tá tudo bem, não tem problemas maiores. E aí, a gente também precisa lidar, quando a gente fala sobre se a teologia está ao alcance do ser humano ou não, a gente tem que falar um pouquinho sobre os interesses das pessoas em estudar a Bíblia. Qual que é o seu interesse? Você que está assistindo esse vídeo aqui há quase 1h30. Por que você quer estudar a Bíblia? Você quer conhecer aquilo que você supõe ser um livro humano? Você quer conhecer aquilo que você supõe ser um livro divino? Você quer fundamentos para crer ou você quer fundamentos para não crer? Sempre vão existir esses dois tipos de seres humanos diferentes, essas duas posturas diferentes. E nós não precisamos ficar chateados com esse fato. Por exemplo, a gente que quer conhecer e crer, não precisa ficar chateado com quem quer conhecer e descrer. O que a gente tem que fazer é tentar fazer a leitura mais profunda, mais correta, mais interessante, mais plausível possível, para o nosso próprio benefício e para benefício de outras pessoas, que mesmo que tenham opiniões diferentes das nossas sobre as questões em geral ou algumas questões em particular, que elas sejam beneficiadas, né, com o nosso entendimento e a nossa exposição. E isso é importante. Deixar espaço para que haja posturas diferentes a respeito destas coisas. E eu termino esse vídeo com uma reflexão sobre arrogância teológica. Eu, Ezequiel Gomes, sou uma pessoa de convicções muito bem estabelecidas e que geralmente passo para algumas pessoas a impressão de ser arrogante naquilo que eu sou uma pessoa bem enfática, incisiva e pesada naquilo que eu defendo, que eu entendo ser verdade e realidade. Eu não quero me defender dessa acusação, ok, pode me tratar como arrogante,
Mas eu queria ilustrar um pouco o problema da arrogância teológica com o problema da arrogância científica, que é um fenômeno atual, assim, bem curioso. Algumas das coisas, assim, com as quais eu mais me alimento espiritualmente falando, são conteúdos ateus. Como assim, Ezequiel? Você se alimenta espiritualmente de coisas do ateísmo? Sim. Porque o ateísmo, que é a confrontação das minhas crenças, lembrando inclusive que eu já fui ateu muito tempo antes na minha vida, são as coisas mais enriquecedoras para mim, que me fazem parar para pensar, né? Nos dilemas, nos problemas, nas questões. Só que entre os ateus, existe uma categoria de ateu que é o pessoal da ciência. E eu não vou falar mal deles aqui, não. Vou dizer, inclusive, que eu admiro bastante assim, o pessoal da ciência. Um dos meus canais prediletos aí é o Professor Dave Explains, algo assim. David Farina, eu acho que é o nome dele. E o canal dele é gigantesco, tem milhões de inscritos e ele faz trocentos conteúdos refutando aí terra plana e criacionismo e trocentas coisas. Assim. Em algum momento eu posso até trazer alguma reação, alguma coisa curiosa que ele fala. Assim. Só que tem uma galera que eles começam a desenvolver uma visão científica das coisas. Então são caras muito bons assim, em matemática, em biologia, em química, em física. E eles entendem assim, algumas discussões de forma bem profunda, assim, bem legal. E eles começam a ficar arrogantes e tratar os crentes como pessoas de segunda categoria mesmo, assim, de retardado mental, enfim, etc. E esse mesmo fenômeno acontece por parte dos crentes em relação às demais pessoas. O crente começa a estudar a Bíblia e entender, e são, às vezes até pessoas bem profundas, bem legais, assim, e começam a tratar os descrentes e etc e tal como pessoas de segunda categoria. E nós temos total direito às nossas crenças e à nossa percepção e à nossa experiência. Inclusive de defender que a gente está certo e que os outros estão errados. Mas isso nunca nos dá direito a uma real arrogância. Se as pessoas percebem ou imaginam que a gente é arrogante, isso não é um problema. Mas se a gente for arrogante, é um problema. Porque lembra que as nossas crenças não necessariamente implicam a realidade. É o cara que pensa que a mulher dele ama ele e a mulher está saindo com o vizinho, fazendo vocês sabem o quê. Então, a gente sabe que as nossas crenças não necessariamente são a realidade. Mas a gente ainda assim tem o direito de mantê-las. Essa é a postura correta e quem pensa dessa forma nunca será arrogante. Então, eu creio sim que Deus existe, que Jesus voltará, eu creio na guarda do sábado, eu creio na mortalidade da alma, eu creio no juízo investigativo, eu creio em trocentas coisas, etc, etc, etc. Mas eu tenho plena consciência de que tudo ou algumas das coisas que eu creio podem não corresponder à realidade, à verdade, etc, etc, etc. E eu tenho que estar sempre aberto a ser confrontado e corrigido, inclusive pelo estudo da Bíblia, aprender a crescer, a melhorar, a entender melhor as coisas. E quem seguir nesse caminho está num bom caminho, mesmo que discorde de mim ou do adventismo ou de qualquer outra pessoa. Porque no fim é sobre isso, nós somos seres individuais e nós vamos desenvolver na nossa vida o nosso entendimento individual. E nós temos absoluto e total direito nessa direção. Assim como temos que oferecer este mesmo direito aos demais. Não é porque uma pessoa entende, ou melhor, ou talvez nem entenda, mas pense que entende melhor sobre física, química, matemática, e vai dizer que eu sou um imbecil. Não é muito legal essas questões,
também não é muito legal, porque a gente entende melhor umas XYZ coisas na nossa cabeça, a gente tratar os outros como não entende. Nós podemos discordar e podemos ser veementes naquilo que a gente crê, e inclusive em demonstrar o porquê que a gente descrê daquilo outro, que a gente crê que aquela outra visão é errada e ruim. Mas isso tudo é uma discussão teórica. Não é, assim, uma revelação do fato da essência da realidade. Por exemplo, eu acho que imortalista é tudo retardado mental. Mas eu entendo que talvez Deus enxergue de uma outra forma. Porque mesmo que a imortalidade da alma seja uma heresia, pode ser que essas pessoas sejam adeptos dessa crença não por burrice e retardadice mental, mas por outros motivos. E que a gente é capaz de entender por questões psicológicas e tradicionais das religiões, aí, etc, etc, etc. E tudo bem. E aí, quando a gente tem uma visão um pouquinho mais tranquila, a gente consegue navegar pelas discussões com um pouco mais de competência. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente, pensando um pouco em hermenêutica, e leitura bíblica, e doutrinas, e realidades, e texto bíblico, e tradução, e contexto, e leituras mais literais, leituras mais simbólicas. Vamos pensar em geral assim. Vamos tentar entender. Eu não vou, acho que, fazer uma série gigantesca sobre hermenêutica. Mas vamos pensar assim, vamos pensar sem pressa um pouco nessas coisas e vamos tentar entender os métodos, as pressuposições, as conclusões, para a gente poder se situar nas coisas. E sempre lembrando que a teologia ela é inacessível a nós em absoluto. Tipo assim, a gente não sabe tudo sobre Deus e sobre essas coisas. Mas a gente pode saber bastante coisa, mas sempre com humildade. Se a gente estabelecer esse ponto de princípio, tá o fino da bola, entendeu? Esse é o jogo de verdade. Não é para ser arrogante, não é para brigar, não é para dizer que eu sei, o outro não sabe. Não é para servir ao ego e à retórica que se gloria a si mesma. Não, não. É para realmente tentar entender, é para realmente tentar praticar, e é realmente ser capaz de colocar isso aqui em prática com o melhor entendimento possível. Vamos colocar dessa forma. Acho que esse é o objetivo. E aí depois que a gente fizer essa nossa viagem hermenêutica, a gente volta para falar do Evangelho Adventista a partir do livro do Atos dos Apóstolos para frente. Tá bom? É isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Ó, guerreiro, quem ficou até o fim aí, hein? Fica um bônus para você. Até mais.